Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos falar dos complementos verbais neste vídeo. Vamos falar dos complementos verbais sob forma de pronome. Bom, primeiro eu quero que você lembre os conceitos básicos de complementos verbais, né? O que nós estudamos em relação a esse assunto, complementos verbais. Complementos verbais são os complementos do verbo. Por isso são chamados verbais. Então, nesse início de transmissão, nesse início de vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou aqui dedicar 10 minutos de teoria. E aí, depois desses 10 minutos de teoria, nós vamos resolver questões. Tudo bem? Então, venha comigo. 10 minutos de teoria. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é complemento verbal. Complemento verbal pode ser tanto o complemento direto, que é chamado de objeto direto. Dependendo da banca, vai chamar de complemento direto. Sebrasp, por exemplo, chama de complemento direto. Dependendo da banca, vai chamar de objeto direto. E o complemento indireto, que também pode ser chamado de objeto indireto. Tá bom? Então, venha comigo. Lembre que o objeto direto é aquele que se liga diretamente ao verbo. Então, ele não precisa de preposição. Então, ele é chamado de direto porque ele é sem preposição obrigatória. A preposição dele não é obrigatória. E o complemento indireto, que é chamado assim, porque ele tem preposição obrigatória. Primeiro eu quero que você entenda essa lógica, tá? Por isso que é direto e indireto. O direto, ele é chamado de direto porque ele se liga diretamente ao verbo, ele não precisa de preposição ali intermediando. E o indireto, ele não se liga diretamente ao verbo, ele precisa do intermédio de uma preposição. Daí o nome direto e indireto. Isso você já estudou, estou só revisando. Veja. Aí, nós aprendemos que, então para fechar essa revisão aqui curtinha, nós aprendemos que, se eu digo, olhe para mim, vou colocar 2 exemplos aqui em cima, porque embaixo eu não tenho espaço. Então, João comeu o bolo e João referiu-se a José. João precisa de apoio e João falou com o amigo. Olhe para cá que esses conceitos são básicos, você vai precisar deles, tá? Olhando aqui para os exemplos, então, nesse primeiro exemplo, João comeu o bolo. Primeiro a gente resolve o verbo. Lembra que a gente aprendeu assim? Vá ao verbo, primeiro pergunte pelo sujeito. Quem é que comeu o bolo? João. Então, a primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. E depois eu pergunto pelos complementos. Comeu o quê? O bolo. Repare que esse objeto, ele não tem preposição. Então, esse o é artigo. Esse o é artigo. Então, se é artigo, é objeto direto. Tá bom? De outro lado, nós temos complementos com preposição. João referiu-se.
a José, esse a é uma preposição. João precisa de apoio, esse de é uma preposição. E João falou com um amigo, esse com é uma preposição. Tudo bem? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso, assim, o objeto direto é sem preposição e o indireto é com preposição. E aí, sendo com preposição, outra coisa que a gente aprendeu e que precisa voltar agora para a gente resolver as questões é que essa preposição não é uma preposição só. Então, assim, foi por isso que eu coloquei aqui 3 exemplos. Porque o objeto indireto, venha comigo, ó, o objeto indireto, ele pode vir com preposição a, preposição de, preposição com, preposição para. Então, há várias opções de preposição. Tudo bem? E todas confluem para um único raciocínio. O objeto indireto é sempre preposicionado, com preposição obrigatória. Mas isso nós já tínhamos estudado. Agora eu chamo você para o novo assunto do vídeo. Então, agora que você lembrou que é objeto direto, agora que você lembrou que é indireto, nós vamos falar desses complementos verbais na situação em que eles vêm pronominalizados. Repare a diferença. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós vimos esses pronomes, esses complementos, não sob forma de pronomes, mas sob forma de substantivos. Agora você vai ver esses complementos pronominalizados. Primeiro a gente precisa lembrar o que são pronomes. O que são os pronomes? Então, conceito básico de pronome. Pronome é aquele que ou vem ao lado do nome, substantivo, ou vem no lugar do substantivo. Então, o pronome, ele nasceu para se relacionar com o nome. Por isso o nome dele é pronome, que ele é pró-nome. Ó, ele é amigo do nome. E aí, quando a gente diz que ele é amigo do nome, nome, entenda, é substantivo. E aí, quando a gente diz que ele é amigo do substantivo, que ele é pronome, pró-substantivo, aí a gente entende que, das duas, uma, ou o pronome vem ao lado do substantivo, amigo do substantivo, tipo, meu amigo chegou, esse meu vem ao lado do substantivo, meu amigo, ou ele vem substituindo o substantivo, que é uma tarefa que o pronome executa muito. O pronome muitas vezes, repita comigo, o pronome muitas vezes substitui o nome, o pronome muitas vezes substitui o nome. E é disso que vamos falar, e é isso que vamos ver agora nas questões de concursos. O pronome, ele pode... Dri, ó, o que você quer dizer? Eu quero dizer que todo pronome, quando nasce, ou é pronome adjetivo, que vem ao lado do substantivo, ou é pronome substantivo, que vem no lugar do substantivo. Isso aqui você já viu comigo, mas eu só vou colocar aqui num cantinho para você entender o que as questões vão trazer agora. Ó, se o pronome é adjetivo, olhe para mim, o que o adjetivo faz? O adjetivo vem ao lado do substantivo, essa é a missão do adjetivo. Você já estudou comigo que adjetivo refere-se ao substantivo. Então, o pronome adjetivo vai fazer a mesma coisa. Vai se referir ao substantivo. Então, se eu digo assim, ó, meu aluno, se eu digo meu aluno chegou, tá vendo esse meu aqui? Tá vendo? Ó, esse meu está ao lado de aluno. Aluno é o quê? Substantivo. Se vem ao lado do substantivo, é pronome adjetivo. Agora, ele também pode entrar no lugar do substantivo. Ó. Ele chegou. Tá vendo isso daqui? Olha para mim. Esse ele é o quê? Qual é a classe gramatical de ele? Você sabe isso, você aprendeu isso quando era criança. Qual é a classe gramatical de ele? Ele é pronome. Ele é pronome. Esse pronome, olhe para ele.
ele tem um substantivo ao lado dele, você está vendo algum substantivo ao lado do pronome? Você está vendo? Está vendo algum substantivo aqui? Não. Sabe por que você não está vendo? Como você viu aqui, ó, olha em cima. Olha a diferença de cima para baixo. Ó, tá vendo aluno? Aluno é substantivo, né? Você está vendo algum substantivo embaixo? Ao lado do ele? Não. Sabe por quê? Porque ele está no lugar do substantivo. Então, ó, o anterior era pronome possessivo adjetivo. E o de agora é pronome pessoal, porque se refere à pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Um pronome pessoal que não está ao lado do substantivo, então ele não está fazendo papel de adjetivo, ele não está ao lado do substantivo. Se ele não está ao lado é porque ele está no lugar. Se não está ao lado é porque está no lugar. Se não está ao lado é porque está no lugar. Se não está ao lado do substantivo é porque está no lugar dele, fazendo o papel dele. Pronome pessoal substantivo. E aí nós chegamos ao ponto que eu queria. Por quê? Então, peraí, Dri, o pronome, ele pode entrar no lugar do substantivo? Pode. Ele pode vir junto, ele pode entrar no lugar, fazendo o papel do substantivo. Em vez de eu dizer assim, ó, o aluno chegou, eu digo, ele chegou. Então, esse ele está substituindo o aluno. Essa é uma das funções. O pronome pessoal substantivo é aquele, portanto, que, anote aí, chegamos à conclusão que eu quero. Agora a gente está caminhando para o final. O pronome pessoal substantivo é aquele que substitui, entra no lugar, substitui o substantivo. Não acompanha, substitui. E se substitui, olhe para mim, agora você vai ver. Quando ele substitui, agora a gente vai falar do pronome que substitui, o pronome pessoal que substitui, que é o pronome pessoal substantivo. Vamos ficar só com ele neste vídeo. Agora uma colinha aqui do pronome pessoal. O pronome pessoal é aquele que pode ser reto. Tá comigo, né? Eu quero você junto comigo, porque depois a gente vai voar nas questões. Ó, o pronome pessoal é aquele que se refere à pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode ser reto e pode ser oblíquo. Você se lembra da diferença do reto para o oblíquo? O reto é aquele que fica reto em relação ao verbo. Então, ele funciona como sujeito. O pronome reto é chamado de reto. Olha que legal, tudo é pura lógica. Tudo é lógica no português. Ai, que bom. Não é aleatório. A maioria não é. A maioria dos conceitos não são aleatórios. Quando você diz assim, ó, pronome reto, por que ele é reto? Porque ele fica verticalmente posicionado em relação ao verbo. Você tem o verbo e tem o pronome reto. Aí ele é reto porque ele não é oblíquo. Existe o reto e o oblíquo. Olha que legal. O reto ele fica ali, verticalmente, sujeito. E o oblíquo fica ali, obliquamente, complemento. Essa é a lógica das questões que nós vamos ver agora. O pronome reto, ele funciona como sujeito. Ele entra, ele substitui sujeito. Então, se eu digo, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembra? Esses pronomes são chamados assim porque, comumente, eles funcionam como sujeito do verbo. Então, se eu digo assim, ó, João chegou. Se eu tiver que substituir João por um pronome, que pronome eu vou usar? Ele. Por quê? Porque é sujeito. Vem. Ó. Vamos. Dri, onde estou? Você está na aula de pronominalização sintática. Tipo, olhar para o pronome e dizer qual é a função sintática dele.
Você está entendendo que o pronome, ele pode exercer funções? Pode. Por quê? Porque ele entra no lugar do nome. Se ele entra no lugar do substantivo, ele pode ser o que o substantivo é. Ele pode ser sujeito, ele pode ser complemento. Por isso você está tendo essa aula. O que o substantivo pode ser, sujeito, objeto direto, objeto indireto, o pronome pode ser. Pura lógica. Se o pronome pode ter o papel de substituir o nome, então ele pode ser o que o nome é. Se o nome é sujeito e o pronome entrar no lugar dele, vai exercer a função do sujeito. Tá bom? Para entrar no lugar de sujeito, usa-se pronome reto. Mantra, 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 mantra do vídeo. Para entrar no lugar do sujeito, para substituir, mantra é frase que vai colar na memória. De preferência, escreva os mantras, tenha um bloquinho dos mantras, já falei isso para você ir anotando, um bloquinho de resumo, que é para você ficar olhando para aquilo quando for resolver as questões. Para substituir sujeito, que pronome eu vou usar? Reto. Use pronome reto. Por quê? Porque pronome reto substitui sujeito. Tá, e se eu quiser substituir complemento? Ora, complemento não é aquele que vem depois do verbo? Você não acabou de ver? Complemento não é aquele que complementa o verbo, que vem depois do verbo? Para substituir complemento, eu vou usar o quê? Pronome oblíquo. Por quê? Porque vai entrar no lugar do complemento, é para lá do verbo, é o oblíquo. Para substituir sujeito reto, para substituir complemento oblíquo. Para substituir sujeito reto, para substituir complemento oblíquo. Para substituir complemento, use pronome oblíquo. Agora, basta a gente lembrar, você já lembrou quais são os retos. Agora você só precisa lembrar quais são os oblíquos. Tudo bem? Posso ir? Dri, o que é pronome oblíquo? O, a, os, as, lhe, lhes, me, tc, nos, vos. Tá bom? Eles são chamados de oblíquos porque eles ficam para lá do verbo. São complementos. E aí, a gente precisa lembrar que são dois grandes grupos. Quais são os dois grandes grupos dos pronomes oblíquos? Então, eu estou fazendo aqui um esquema de lógica de pronome, para você não esquecer mais. Ó, pronome pessoal oblíquo. De um lado, são dois grandes blocos. Os átonos e do outro lado, os tônicos. Os átonos são chamados assim porque eles têm pronúncia fraca. Ó, fracos. Pronúncia fraca. Por isso eles são chamados de átonos. E os tônicos são chamados assim porque têm pronúncia forte. Dri, isso interessa? Interessa para você entender esses nomes, né? Senão você não vai entender. Então tá, ó. E aí? E aí que os tônicos, agora eu vou dizer o que você tem que saber de cada um deles. Então, ó, pronome, tô lá, pronome pessoal, é aquele que se refere à pessoa. Tá, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou a, os, as, me, tc, beleza. Pronome pessoal pode ser reto, que é aquele que é sujeito, verticalmente posicionado, e oblíquo, que é aquele que é complemento, fica para lá do verbo. Oblíquo é para lá do verbo. Oblíquo, tá olhando para o teu mapa aí, ó, o oblíquo, ele pode ser o átono, que é o fraco, e o tônico, que é o forte. Quais são aqueles que são pedidos em prova? Os átonos. A gente vai resolver questões só com... Você vai ver, a maioria é com os átonos. São os átonos, que são os de pronúncia fraca, que nos interessam para a prova. Os tônicos, o que você tem que saber dos tônicos? Só uma coisa que você tem que saber dos tônicos, eu já vou me livrar deles, porque depois eu vou ficar só com os átonos, para a gente poder resolver as questões, tá bom? Então, o que eu tenho que saber dos tônicos? Os tônicos, eles têm... Então, vamos resolver os tônicos? Ó, vou jogar aqui, peraí. Deixa eu só jogar aqui.
Os tônicos, eles têm pronúncia forte. E eles, isso aqui você tem que saber, levar debaixo do braço. Eles sempre preposicionados, sempre. Os tônicos são sempre preposicionados, sempre. Como assim, Dri? É assim, se você for usar um pronome... Quais são os tônicos? Os tônicos são mim, comigo, ti, contigo. Por exemplo, o pronome mim. Você não usa sem preposição. É erro, né? Isso é coisa que intuitivamente você sabe. Por exemplo, você não fala, mim dá. Por que você não fala mim dá? Porque ele é tônico. Então, repare, é dá, de ou dá para mim. Então, não é mim dá. Os tônicos são sempre preposicionados. Comigo. Comigo é um tônico. Ele é preposicionado? É porque comigo é com mais mim. Então, os tônicos são sempre preposicionados. Dos tônicos, o que cai em concurso? Você sabe que eu estou te ensinando a resolver questões. Então, eu estou trazendo o filé da teoria, o que você tem que saber. Dos tônicos, os que caem, não são mim, comigo, quase não vem em prova. Os que caem são ele e ela, nós e vós, que podem ser retos e podem ser oblíquos tônicos. Ele e ela, nós e vós, que você já viu lá em retos, eles podem ser oblíquos. Então, você vai pegar um asterisco e vai fazer assim, ó, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas podem ser tônicos. Então, ó, eles podem ser tônicos. Podem, coloque aí a referência, ó, podem ser pronomes oblíquos tônicos. Mas quando forem, qual é a condição do pronome pessoal oblíquo tônico? Hein? Olhe para mim. Qual é a condição? Sempre preposicionados. Então, eles podem funcionar como complementos, eles podem ser complementos, mas tem que vir como? Com preposição. Porque os tônicos são o quê, hein? São o quê? Sempre preposicionados. Então, eles podem funcionar como pronomes pessoais oblíquos tônicos, ele, nós, vós, eles, desde que preposicionados. É por isso que quando a gente começa a estudar português, a gente leva logo debaixo do braço aquele conceito de que eu não posso dizer eu vi ela. Eu não posso dizer eu vi ela. Eu tenho que dizer o quê? Eu a vi. Mas eu posso dizer encontrei-me com ela. Tá ligado nisso? Olhe para cá. Olhe. Eu posso dizer eu vi ela? Não, por quê? Por que eu não posso dizer eu vi ela? Por que eu não posso dizer eu amo ela? Por que eu não posso dizer eu encontrei ele na festa? Por que tá errado? Qual é a lógica? Qual é a explicação gramatical? Por que tá errado dizer eu encontrei ele, eu vi ela, eu amo ela? Por que tá errado? Porque ele e ela podem ser complementos, podem ser tônicos somente se vierem com preposição. Então, quando você fala eu vi ela, você está vendo alguma preposição aí? Não, mas você pode dizer encontrei-me com ela. Eu não posso dizer eu amo ela, mas eu posso inserir uma preposição. A ela eu amo. Posso criar um objeto direto preposicionado. E aí dizer a ela eu amo, invertendo a frase para inserir uma preposição. Porque eles são sempre o quê? Sempre o quê? Sempre preposicionados. Entendeu? Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você está fechando a teoria de pronome pessoal. Pronome pessoal pode ser reto, se for sujeito. Pode ser
oblíquo, se for o quê? Pode ser oblíquo, você está memorizando, você vai resolver isso hoje comigo, né? Você não vai esperar a próxima aula e nem vai estudar isso sozinho, você vai matar esse assunto hoje comigo. Então, então é para repetir comigo, pronome reto é sujeito, pronome oblíquo é complemento. Se for complemento, aí eu tenho o átono, que é o de pronúncia fraca, e o tônico, que é de pronúncia forte. O tônico eu já matei. Os tônicos são sempre preposicionados. O mim, o comigo, o ti, contigo. Todos esses são tônicos. E eles sempre vêm com preposição. Outros que são tônicos são aqueles que eu coloquei asterisco, ele, nós, vós, eles. Só que eles são tônicos, se vierem preposicionados. Se não vierem preposicionados, fica errado, Por isso que eu não posso dizer eu vi ela, eu tenho que dizer eu a vi. Mas eu posso dizer encontrei-me com ela. Por que eu posso dizer encontrei-me com ela? Porque eu tenho aqui uma preposição. E se eu tenho preposição, o ela pode vir como complemento. Pegou o raciocínio? Dria, posso agora olhar só para os átomos? Posso. Olhe para mim. Agora você está preparado para completar isso daqui. Eu vou abrir um espaço, mas você não precisa, porque você vai preencher aqui ao lado do átomo, tá bom? Agora a gente vai falar do quê? Pronome pessoal oblíquo átomo, que são aqueles que caem em prova. Mais, né? Todos caem. Tudo que eu falei aqui cai em prova, óbvio. Mas esses são os que mais têm presença. E existe uma lógica deles, pronome pessoal oblíquo, que é aquele que é complemento, e o átono, que é aquele de pronúncia fraca. Existe uma lógica dele que diz o seguinte, desse pronome aqui. Eles vão se subdividir. Cara, entenda essa lógica. E aí a gente vai abraçar essa lógica. Quando a gente abraça essa lógica, a gente se prepara para qualquer questão. O pronome pessoal oblíquo átono, que é sobre o qual eu vou falar agora, ele se subdivide em 3 grupos. Se você entender esses 3, acabou, a gente pode partir para as questões. O grupo do sem preposição, ou a ou as, que são aqueles sem preposição. O grupo dos pronomes que só substituem complementos com preposição. E o grupo daqueles que eu chamo de coringas. Fui eu que criei esse nome aí. Você vai ver por que esse nome salva. Coringa. Coringa. Então, vou repetir, para você anotar. Os as são os pronomes que substituem. Olha para mim, lembra que você viu que o pronome ele pode substituir o nome, que é um dos papéis do pronome. Ele pode vir ao lado do nome e ele pode substituir o nome. Os pronomes o, a, os, as substituem complementos, ou seja, substantivos, sem preposição. Já os pronomes lhe e lhes substituem complementos com preposição. Olhe para mim. E se eles substituem complementos com preposição, lembra aquilo que eu falei? Se há uma preposição, eu posso usar lhe e lhes, e eu posso usar o quê? Qual é o nome daquele pronome pessoal que vem sempre preposicionado? Quando eu uso lhe, lhes, eu também posso usar o quê? Quando eu uso lhe e lhes, eu também posso usar, ou, vou colocar aqui o ou para você não esquecer, a ele. Quando eu uso um átono no lugar de preposição, eu posso usar um tônico, a ele, a ela, para ele, para ela. Você vai ver nas questões aí, por exemplo, se eu digo dei-lhe o presente, dei a ela o presente.
Por quê? Porque eu posso usar um tônico quando houver preposição. Então, quando tem preposição, posso usar o lhe, posso usar um tônico. É isso que você vai ver já já nas questões. Por hora, anote. E os coringas? Os coringas. Coloque aí, coringas. Esses carinhas podem entrar como? Sem preposição ou com preposição. Nesta tela, você tem os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são aqueles que caem em prova, divididos em 3 blocos. O aos, ais, lhe-lhes, metece, nos, vos. É com essa lógica, com esse papelzinho ao lado, que a gente vai resolver as questões. Por que a gente vai precisar disso? Porque o que as bancas vão fazer? Elas vão trazer expressões e vão pedir que você substitua por pronomes. Aí você vai olhar para o início da expressão e vai ver, tem preposição? Não. Então é direto. Se é direto, ou aos, ais. Tem preposição? Tem. Então é indireto. Se é indireto, eu vou usar lhe-lhes, ou a ele, a ela, a eles, a elas. Tá. E se vier um metece, nos, vos? Vai ser direto ou indireto? Vai depender da regência do verbo. Entendeu? E agora eu vou te mostrar, para cada um desses 3 blocos, eu vou trazer 2 exemplos, para o primeiro bloco e para o segundo. Um exemplo com a melhor hipótese e o outro exemplo com a pior hipótese. Aí você vai dizer, Dri, não estou entendendo nada, sua louca. Depois você vai entender. A melhor hipótese é, eu sou feliz quando vem sublinhado. A pior hipótese é, eu não sou feliz quando não vem o sublinhado. E você vai ficar repetindo isso, depois você vai até rir, você vai falar, cara, é isso mesmo. Ó, quando tem o sublinhado, eu sou feliz. Quando há o sublinhado, quando vem com o sublinhado, eu sou feliz. Com o sublinhado, eu sou feliz. Com o sublinhado. Dri, eu não entendi nada. Com o sublinhado, eu sou feliz. Que papo é esse de sublinhado? Quando a banca traz um complemento sublinhado e pede que você substitua por pronome, você é feliz. Por exemplo, você diz assim, ó, digamos, a banca vem lá e diz, ó, eu vi o menino. Aí ela vai lá e sublinha. Ela vai lá e sublinha o menino. Aí ela pergunta assim, qual pronome? Assinale a alternativa que reescreva a frase eu vi o menino de forma adequada. Ora, sublinhou o menino. Aí, com o sublinhado, eu sou feliz, por quê? Porque aí eu vou olhar lá para o início. Ó, esse o não é artigo? É artigo, não é preposição. Se é artigo definido, ó, artigo definido, e não é preposição, então eu tenho aqui um objeto direto. Se é objeto direto, eu sou feliz. Na hora de substituir, reescrever, eu vou dizer, eu o vi. Por quê? Porque eu vi lá, era só olhar, é só olhar, é sem preposição. Então, eu vou usar o o. Isso quer dizer que eu não poderia dizer eu lhe vi. Ah, eu lhe vi. Tá errado, porque o menino é sem preposição, esse o é artigo. Se tivesse começado com preposição ao menino, aí seria lhe. É só isso quando vem o sublinhado. Você vai olhar para o início e vai ver, pô, isso aqui é artigo, então é direto, eu vou usar o pronome o. Mas às vezes não vem o sublinhado. Sem o sublinhado, eu tenho um problema. Sem o sublinhado, com o sublinhado eu sou feliz. Sem o sublinhado eu tenho um problema. 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 Por quê? A banca não vai te dar nada sublinhado nessa hipótese. Ela vai te dar uma frase e vai perguntar se está certa. Ela vai dizer assim, ó, o que é certo dizer? Eu lhe cumprimentei ou eu o cumprimentei. Repare que ela não te deu uma frase inicialmente com o substantivo sublinhado. Ela não deu isso. Ela deu logo a frase, não veio o substantivo sublinhado para você substituir. O substantivo nem veio. Ou seja, não há substantivo sublinhado, só vem o pronome. E aí, sem o sublinhado, sem o substantivo sublinhado, para eu substituir, eu tenho um problema.
A banca já te dá a frase. Agora eu vou te ensinar a resolver o problema. Quando te dá a frase já com o pronome, que você tem que julgar, a frase está sem o sublinhado. Não há substantivo sublinhado. Você entendeu o que é sublinhado? Sublinhado é ela te dá um substantivo sublinhado para você substituir pelo pronome. Aí você vai ver se vem com preposição ou não. Mas agora ela não te deu o sublinhado, te deu logo o pronome. Se ela te deu o pronome, sem o sublinhado eu tenho problema. E qual é o antídoto do problema? Regência. Eu vou ter que saber a regência do verbo. O antídoto do problema é regência. Eu olho para o verbo e pergunto. E aí, esse verbo pede ou não preposição? Entendeu? Estou te ensinando isso do zero. Ó, esse verbo pede ou não preposição. Sem o sublinhado, é regência. Aí eu olho para ele. Dri, ferrou, eu não sei regência. Sem o sublinhado. Sem o sublinhado. É regência. Sem o sublinhado. O antídoto é a regência. Sem o sublinhado, sem o pronome sublinhado, eu tenho um problema. E qual é a solução? Regência. Eu tenho de olhar a regência do verbo. Sem o sublinhado. E vou ter de ver se esse verbo pede ou não preposição. Regência do verbo, eu tenho um macete do menino, lembra? Lembra? Você lembra? Você vai usar o macete do menino. Como é que é o macete do menino? Você coloca menino ao lado do verbo. Então, o que você vai dizer? Ó, quando você coloca menino ao lado do verbo, você diz, eu cumprimentei. Ó, vou colocar menino ao lado do verbo. Vou brincar de colocar menino. E vou tomar um vinho com os meus amigos e vou falar isso aqui. Dri, por que você está falando isso? Porque você erra quando você está tenso e você acerta quando você está relaxado. Pense que você está conversando ali, tomando um café, um vinho, o que for, com os seus amigos. Como é que você falaria isso? Você falaria, eu cumprimentei o menino, ou você falaria, eu cumprimentei ao menino? Relaxe, porque você está tenso. Você está aqui resolvendo questão, aí você deixa de ser você, passa a ser outra pessoa. Seja você. Beleza. E aí? E aí? Você fala, eu cumprimentei o menino, ou você fala, eu cumprimentei ao menino? Você fala, eu cumprimentei o menino. Pronto, aí quando você tiver que saber regência e não souber, tente usar o macete do menino. Quando você colocar menino ao lado do verbo, você vai ver a regência, acabou aqui, pronto. Aí eu vejo que eu cumprimento ou não, eu cumprimentei. É que ali eu usei o cumprimentei, né? Deixa eu só ver aqui. Isso. Tá bom? Dri, e se o menino não resolver? Tipo, coloquei menino e mesmo assim não sei. Aí você tem que decorar a regência. Regência é decoreba. Menino a gente usa para verbos mais corriqueiros. Verbos que você não domine, a gente vai estudar em regência depois, ao longo do curso. Aí regência é aquela caixinha de verbos que você acaba decorando com o tempo de tanto resolver questões, tá? Mas o menino salva nessas questões que você vai ver aí. Coloque menino ao lado do verbo para ver se o verbo pede ou não preposição. Acabou. Pronto, volto lá, acabou. Ó, o que é certo dizer? Eu lhe cumprimentei ou eu o cumprimentei? O que é certo dizer? Sem o sublinhado, eu tenho um problema. Qual é o problema? Para eu saber se é lhe ou o, olhe para mim que eu estou resumindo agora. Ó, sem o sublinhado, eu tenho um problema. Para eu saber se é lhe ou o, eu tenho que olhar a regência do verbo. Olho para a regência do verbo, porque não está sublinhado, a banca não me deu o sublinhado. Beleza, eu tenho que saber qual é o certo. Eu lhe cumprimentei ou eu o cumprimentei. Aí eu coloquei substantivo ao lado do verbo. Quem cumprimenta, cumprimenta o menino. Aí eu vi que não precisa de preposição. Se não precisa de preposição, ele é o quê? Direto. Se ele é direto, então o certo é dizer eu o cumprimentei. Tá, então pronto, acabou aqui. Tá, agora eu vou te dar um exemplo do lhe-lhes com o sublinhado e um exemplo do lhe-lhes sem o sublinhado. Com o sublinhado eu sou feliz. Tipo, são aquelas questões mais simples de prova, quando a banca te dá algo sublinhado, eu obedeci ao professor.
Eu obedeci ao professor. Aí ela vai lá e sublinha ao professor. Aí ela pergunta qual pronome poderia substituir ao professor. Ora, quando você olha para isso aí, ao professor, você percebe que há uma preposição. Então, o certo é dizer: eu lhe obedeci. Por quê? Porque se vem preposição, ó, preposição a, tá vendo esse a? Tá sublinhado um termo que começa com preposição. Eu uso lhe. Tá, e se não vier aí, Dri, posso usar a ele? Posso, posso. Você pode dizer, eu lhe obedeci, ou eu obedeci a ele. Quando eu uso um ato no lhe, eu posso usar um tônico a ele. Isso depois você vai ver nas questões, que há situações em que eu só posso usar o tônico, não o átono, mas isso é conversa para as questões. Por hora, ó, você vai entender. Se eu uso o lhe, eu posso usar o a ele. Por quê? Porque o tônico, ele é sempre preposicionado. Então, eu posso dizer eu lhe obedeci, eu posso dizer eu obedeci a ele. Tudo bem? Agora, aqui eu sou feliz, porque vem o sublinhado. E se não vier o sublinhado? E se não vier o sublinhado, Dri? Tipo, se a banca já vier com uma frase e me perguntar se o lhe tá certo. Ou seja, ela não trouxe nenhuma expressão sublinhada para que eu a substituísse. Se ela dissesse assim, o que é certo dizer? Eu, ó, é certo dizer eu lhe dei. Primeiro eu vou te dar uma frase simples. Eu lhe dei o livro. Agora ela não sublinhou nada. Ela te deu o pronome. Eu lhe dei o livro. E aí ela pergunta se esse lhe tá certo. Tá certo esse lhe? Aí eu tenho que olhar a regência. Uso o macete do menino. Eu dei o livro ao menino. Tá certo? Tá certo. Por quê? O livro, quem dá, vou mudar de cor para você, ó, VTDI, quem dá alguma coisa a alguém, deu o quê? O livro AD ao menino. Olha aí. Então tá certo, porque o lhe tem que entrar no lugar do indireto. É só substituir por menino. Entendeu? Quando eu substituo por menino, eu dei o livro ao menino, eu vejo que pede preposição. Se pede preposição, então eu vou usar o lhe. E quando eu tenho um VTDI, que é o direto e indireto, então eu posso olhar. Se eu já tenho o direto, então falta o indireto. Tudo bem? Se eu já tenho um direto, falta o indireto. Tudo bem? Agora, se eu digo assim, vamos lá. Eu. Dri, posso trocar por a ele? Pode. Sempre pode trocar por a ele. Sempre pode trocar por a ele, tá bom? Sempre, tá? Sempre pode. Dri, então eu posso dizer, eu dei o livro a ele, tipo, dei o livro ao menino, lhe dei o livro, ou dei o livro a ele? Pode, tá bom? Tá, agora, se eu digo assim, eu, vamos lá, um verbo aí corriqueiro do teu dia a dia. Se eu digo assim, eu sei lá, deixa eu ver um que você erre bastante. Galera do chat, joguem as dúvidas aí para eu ajudar. Ó, eu. E aí, coloquem aí verbos que vocês tenham dúvida, se é lhe ou o. Vá, coloquem aí para eu tentar ver aí
O que seria um que te deixaria com dúvida? Que tem uns que são mais fáceis, principalmente quando é direto e indireto. Então, ó, quando você diz assim, o escrever, boa. O escrever. Eu, ou responder. Responder também é bom. Ó, vamos ver o escrever. Eu, lhe, ou é eu o escrevi? Boa, esse dá dúvida. Eu lhe e eu o escrevi. Aí a banca vai lá e pergunta. E aí, o que é certo dizer? Eu lhe, escrevi ou eu o escrevi? Aí você vai olhar para a regência do verbo. Agora não veio o sublinhado. Agora, o que vai definir se é o lhe ou o é a regência do verbo. Tá, aí eu olho para o verbo. Agora venha para o verbo. Ó, quem escreve, escreve. Bora viver a regência, ó. Quem escreve, escreve ao menino ou para o menino. Você não falaria ao menino? Então, eu não vou usar o eu vou usar o lhe. Por quê? É a mesma história, eu vou colocar aqui embaixo. Eu fui lá, ó, e escrevi assim, ó. Eu escrevi o menino? Não, eu escrevi ao menino ou para o menino. Quem escreve, aí escreve ao, escreve para. Então, como é que vai ficar? Lhe ou a ele. Óbvio que quando você usa o lhe, você pode usar o a ele. Eu lhe escrevi ou escrevi a ele ou para ele. Pegou o raciocínio? Fechou. E agora os coringas. Os coringas, normalmente, os coringas, repita comigo, o coringa está sempre certo. Um coringa vai estar sempre certo. Agora, se a banca perguntar a função do coringa, é que eu tenho um problema. O coringa está sempre certo. Um coringa na frase, escreva isso daí, por favor. Confia em mim, você vai precisar. Depois você vai falar, Adri, o que foi mesmo que você falou? Aí eu já vou ter falado. Então é melhor anotar agora. Ó, um coringa na frase está sempre certo. Mas, se a banca perguntar a função dele, você tem um problema. Por quê? Você vai ter de ver a regência. Porque um coringa é um coringa. Ele pode ser direto ou indireto. Ele vai estar sempre certo. Como assim sempre certo? Um coringa. Tipo, ó, é certo dizer ele me viu? É. É certo dizer ele me escreveu? É. É certo dizer ele me notou? É. É certo dizer ele me respeita? É. Estou usando coringa em todas. Pode ser o me, TC, nós, vós. O que vale para o me, vale para todos, tá? É certo dizer ele me obedece? É. Um coringa está sempre certo. Qual é a lógica disso que eu estou falando? Porque ele pode entrar como direto ou indireto. Ele está sempre certo. Então, nas questões que a gente vai resolver agora, você vai ver, a banca vai perguntar se está certo o uso de ele me obedeceu. Ele me escreveu. Claro que eu não estou falando aqui de colocação pronominal, não estou entrando nesse âmbito, estou falando de emprego de pronome. Então, quando eu uso um me como direto, está certo. Quando eu uso um me como indireto, está certo. Isso vale para qualquer coringa, me, TC, nós, vós. Agora, se ela perguntar qual é a função, você tem que olhar a regência do verbo. Quando me perguntam a função do coringa, eu olho a regência do verbo. Agora, para fechar o vídeo, a gente vai brincar de... Bora, galera! Para fechar o vídeo, bora! Ó, vem, ó. Para fechar o vídeo, vamos brincar de achar a função do coringa? E aí, no final, eu vou responder umas dúvidas ótimas do chat, porque a galera entrou no clima. Mas eu quero achar... Ó, então eu vou repetir. Um coringa está sempre certo. O problema é quando a banca pergunta a função sintática dele. Quando a banca perguntar qual é a função do coringa, eu preciso olhar o quê? A regência do verbo. Para olhar a regência do verbo, eu tenho aquele macete que de vez em quando salva, que é usar um menino. Bora usar um menino? Vem, ó. Ele viu o menino.
Bora. Ele viu um menino. Ele viu um menino. Esse me é o quê? Tô achando que vocês não estão sabendo. Ó, esse me é o quê? Ele viu um menino. Esse me é direto, porque quem vê aqui vê o menino. Objeto direto. Ele me escreveu. Ele escreveu ao menino ou para o menino. Quem escreve, escreve ao menino, para o menino. Ó aí. Por isso ele é coringa. Ele pode atuar como direto ou indireto. O que vai determinar é a regência do verbo. Ele me notou. Quem nota, nota alguém, alguma coisa. Ele notou o menino. OD. Ele me respeita. Ele respeita o menino. Ele respeita o menino. Quem respeita, respeita o menino. Então, OD. E ele me obedece. Quem obedece, obedece ao menino. Ó aí. Entendeu o raciocínio? Dri, o que eu aprendi? Aprendi que. Agora eu tô indo embora. Acabou a teoria. Vamos para as questões. Olha, Dri, o que eu aprendi? Você está estudando neste vídeo os complementos verbais. Este é o vídeo de complementos verbais quando vem lá no seu edital. Complementos verbais. Você aprendeu? Agora presta atenção ao meu resumo. Vou resumir tudo em 5 minutos e acabar. Ó, você aprendeu que complementos verbais são os complementos do verbo, que podem ser diretos ou indiretos. Direto é aquele que se liga diretamente ao verbo, sem preposição. Indireto recebe esse nome porque tem preposição obrigatória. Aprendeu que o direto é sem preposição, aí eu olho lá para o início, o bolo, o é artigo, então é direto. E o indireto é com preposição. Aprendeu que o indireto pode ter a preposição a, de, com, para e outras, ou seja, para iniciar o objeto indireto, eu posso ter qualquer preposição, a, de, em, com, para, desde que seja a preposição obrigatória, tá bom? Tá, aprendeu também que quando a gente estuda pronomes, a gente está estudando pronominalização. O que é pronominalização? É a substituição de termos do texto por pronomes. Você aprendeu que existem pronomes que vêm ao lado do substantivo, que é o pronome adjetivo, ele fica ali coladinho ao substantivo, e existem pronomes que substituem o substantivo, que é o pronome substantivo. O pronome substantivo, substitui substantivo, quando ele substitui, ele pode exercer duas funções. Ele pode ser reto e pode ser oblíquo. Reto é aquele que entra no lugar do sujeito. Reto. E oblíquo é aquele que entra no lugar do complemento. Oblíquo. Aprendeu que o reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, se a banca te der um sujeito, aí você aprendeu o mantra. Para substituir sujeito, use pronome reto. Se eu tiver que substituir complemento, eu vou usar pronome oblíquo, não é isso? Para substituir complemento, use oblíquo. Aí você aprendeu que existem dois grandes grupos de oblíquos. Os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Ó, o tônico é o forte e é sempre preposicionado. O átono são aqueles de pronúncia fraca. Aí depois você ficou olhando só para os átonos, que são aqueles que caem em prova. Quais são os átonos? O a, os ais, lelê, metecê, nos vois. Aí eu mostrei que os átonos se dividem numa lógica de 3 grupos. Aí você entendeu que são 3 grandes grupos. O a, os ais, que entram no lugar do que não tem preposição, lê e lês, que entram no lugar do que tem preposição, e metecê, nos vois, que são os coringas. Os coringas, eles estão sempre certos. Quando eles aparecem ali ligados ao verbo, eles estão sempre certos. Por quê? Porque eles podem ser diretos ou indiretos. Então, sempre estarão certos. Já os ais não estão sempre certos. Por exemplo, se eu colocar o lhe ao lado de um verbo direto, transitivo direto, está errado. Eu não posso dizer eu lhe amo. Lembra aquela novela? Venha, mulher, que eu vou lhe usar. Lembra? Ai, eu amava aquela novela. Aí, lembra que depois viralizou no Instagram? Tudo era o lhe usar? Venha.
material que eu vou lhe usar. Aí todo mundo ficou usando lhe. Tá errado isso, né? É bonitinho, mas tá errado. Você não pode dizer eu vou lhe usar. Por quê? Porque quem usa, usa o menino. O verbo usar é transitivo direto. Então, ó, o lhe eu só uso para indireto. Repita comigo, o lhe é só com preposição. O a, os ais é sem preposição. Lhe é com preposição, o a, os ais sem preposição. E os coringas estão sempre certos. Então, eu posso dizer, eu posso dizer, ele vai te usar. Posso dizer ele vai te usar? Te usar? Posso, porque o te é coringa. Eu posso dizer ele vai lhe usar? Não, não posso. Porque o lhe é só indireto. E o verbo usar pede preposição. Não. Então, não posso usar o lhe. Então, não posso dizer ele vai lhe usar. Mas eu posso dizer ele vai te usar. Por quê? Porque o te é coringa. O coringa está sempre certo, pode ser direto ou indireto. Porém, fique ligado. O problema é quando a banca pergunta se ele é direto ou indireto. Porque se ele é coringa, ele pode ser, dependendo da frase, direto ou indireto. O que vai determinar é a regência do verbo. O que define a função do coringa é a regência do verbo. E aí nós fechamos, lembrando que a regência do verbo, a gente ou sabe ou não sabe. E o macete do menino salva. Colocar menino ao lado do verbo para ver se o verbo pede ou não preposição. Pode ser um bom mecanismo para você resolver as questões que virão. No próximo vídeo, treino. Lembra? São 2 momentos da aula. Colinho e parede. Isso aí nós criamos lá no início. Lembra? Colo, parede, colo, parede. Professor, hoje é colo ou parede? Começou com colo, agora é parede. Agora que te peguei no colo, vou te jogar na parede.